eu tenho, assim, experiências artísticas que foram Marcantes. foi uma catarse mesmo pra mim de algo que tocou tão fundo de uma coisa que precisava ser resolvida em relação àquilo, né? De eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha experimentado, vivenciado algo como isso, né? Sim, Por exemplo, quando a gente fala de emoção e de desejo, por exemplo, eu acho fantástico falar de desejo. Eu acho que a arte ela traz isso, porque a gente pode ser teórico, eu acho que é importante a gente, a academia, estudar, a ciência, trazer as coisas, mas a arte consegue trazer as coisas com um recorte que é diferente da ciência. A ciência faz pesquisa, faz trabalhos. A arte, ela toca muitas toca. vezes. Então, você pode ser o maior estudioso, que é aquilo que a gente falou, né, sobre o esquerdomacho, e mesmo os gays também, que super estudam sobre o feminismo e querem ser Ou ferramenta. mesmo a gente falando de sexualidade, né? Que estuda, 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 e aí depois na prática, e aí, você, né? Eu acho que a arte é uma É, ferramenta, né? Eu usei muito a arte para entender também o universo feminino, como ginecologista. Então, como que eu fiz, né? Eu nunca vou sentir, eu nunca vou saber o que é ficar grávida, eu nunca vou saber o que é amamentar, eu não sei o que é uma dor de cólica menstrual, mas eu precisei fazer um exercício de escuta. Então, eu acho que a escuta, quando você fala da roda de mulheres para ouvir outras pessoas, eu acho que o processo de escuta é algo que ensina muito a gente. sim, E em sexualidade, eu acho que é legal a gente ter um movimento do fala. A gente falar sobre as coisas é importante, mas é importante falar com verdade. Que a gente consiga ter um espaço onde a gente realmente traga aqui na mesa as nossas demandas. Porque tem uma reflexão que fica aqui, porque a gente. Eu bati aqui, desculpa, pessoal. Tem uma reflexão que fica, que é o quê? Se não fica numa palestrinha. E não é sim. fácil pra gente lidar com a libido, né? Nunca foi o objetivo a gente tá aqui, fala mais faz, e assim, como se hoje é o episódio dos transão, nossa libido tá lá em cima, né? Ou correlacionar libido com frequência sexual. E a arte, ela traz isso, ela conecta. Eu usei a Sim, arte para entender vários mecanismos sim, femininos, de coisas que eu nunca ia conseguir, mas aquilo me tocou e eu falei, putz, talvez seja assim que se sente. Eu total. poderia ler vários livros de saúde feminina, de psicologia, é importante, mas a arte traz isso muitas vezes, Sim, né? De tentar se aham. conectar com isso. E eu acho que assim como o pornô, ele é uma pedagogia, né? A antipedagogia também. Exato, mas ele está ensinando de uma certa forma Sim. como é para se comportar. Talvez a gente tenha que buscar outras formas de arte também Acho que que até já estejam. tenha, né? Eu acho que assim, a gente tá falando mal do pornô, mas a gente tá falando mal. Eu vi uma entrevista da Erika Lust essa semana, mas ela já é mais antiga, no podcast da Obvious, né? Conta pro pessoal quem é Erika Lust. A Erika Lust é uma cineasta, eu acho que ela é sueca, talvez eu esteja errada. Gringa. É uma cineasta que faz filme erótico voltado para o universo feminino. E eu achei extremamente interessante ela falando como é que ela começou a fazer isso, né? Ela é socióloga, ela consumia conteúdo erótico, filme pornô, e ela falava, ao mesmo tempo que aquilo me trazia um certo grau de excitação, eu sabia que aquilo lá tinha alguma coisa errada, sabe? Naquela violência, naquela agressividade. E eu me perguntava por que que as pessoas não faziam diferente. E até que eu virei e falei, mas pera, eu posso fazer diferente. E aí ela começou a fazer, ela tem a produtora dela, e ela começou a fazer os filmes dela voltado para o universo feminino. E aí você vê um filme Erika Lust, que geralmente é um filme pago, né? E tudo mais, é de outra coisa, não tem nada a ver com o pornô que a gente consome aí desde sempre, da forma que é feito, que ela mesma fala que nos estudos que ela foi ter para começar a produção dela, é quem é que está produzindo? É um homem hétero, branco, de 50 anos. Entendeu? Então a visão que a gente tem hoje do filme pornô é construído por esta pessoa. Será que é a melhor pessoa para formar a sexualidade de uma geração? Tenho minhas dúvidas, tenho minhas sérias dúvidas em relação a isso. Então eu acho que a gente tem que ser mais plural no universo dos filmes pornôs, né? É uma das coisas que se eu tivesse filho homem, por exemplo, eu ficaria extremamente preocupada, né? Quando ele começasse a ter interesse na vida sexual dele, na sexualidade dele, ele fazia a formação dele com base naquilo que eu acho que é prejudicial para as mulheres, não tenho a menor sombra de dúvida, mas para eles também, né?
porque hoje o acesso é muito fácil, né? O acesso Uhum. é muito fácil. E mesmo no filme. Porque o filme pornô, ele tá trazendo a prática sexual. E falando de sexualidade como um todo, buscar também novos tipos de narrativa de sexualidade feminina e de sexualidade masculina, né? Porque Sim. também as narrativas de filme, sem ser filme erótico, também elas têm um padrão sempre muito parecido também, né? Então a moça que é apaixonada, que sonha de ter um amor, e daí aparece um cara. Né? Comédia romântica é esse formato, Sim, né? não, e a Erika Lush, então, todo mundo acha que assim, fala assim, não, é um filme erótico, um pornô voltado pra mulher. Ai, tem historinha? Falo, acho que deve ter alguns que tem historinha, mas não é mulher que só quer historinha, entendeu? É só que não precisa lá tá puxando o cabelo, entendeu? Aquela gemessão sem fim, né? Que aquilo lá que, inclusive, homem, se você tá vivenciando isso, vou te contar uma verdade. Provavelmente tem alguém fingindo aí, né? Não é aquilo. A sexualidade feminina não funciona daquele jeito, né? Aquele foco que tem na penetração, né? A Débora Seco falou, a Débora Seco, inclusive, é uma grande professora de sexualidade no podcast que ela foi, acho que é o pod delas, né? Não Acho sei, que das é. meninas. E ela falou exatamente, de uma definição de que a sexualidade da mulher acontece por fora, né? Essa coisa que a gente tem da penetração pode ser super interessante, mas é um capítulo da sexualidade feminina. E você pega os pornôs, eles focam naquilo, né? Aquilo lá é o centro da atenção do filme pornô. Então, a historinha pode ser legal? Pode ser legal, mas não é só a historinha, entendeu? Não é que mulher gosta de sentar e ver historinha de sexo, não é isso, né? É como a coisa é performada também, né? Sem agressividade, sem aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece.